Fala galera, sejam bem-vindos ao Luta News. Hoje vamos falar sobre Michael Venom Page fala sobre rumor de que teria derrotado Khamzat Chimaev em sparring. Ainda ele, Michael Page quer enfrentar ex-campeão dos meio pesados. Dana White comenta possível luta entre Topuria e Makhachev. Michael Bisping critica Jake Paul, covarde por se aproveitar de lendas do esporte. Jan Silva empolga Dana White após UFC Seattle. Então já deixa seu like, ativa o sininho e se inscreva no canal Luta News. E bora de notícias. Após a recente vitória de MVP sobre Shara Magomedov no UFC Arábia Saudita, Chimaev parabenizou o britânico, demonstrando respeito e fortalecendo a amizade que os dois construíram desde que treinaram juntos em Dubai, em maio do ano passado. Desde então surgiram boatos de que Page teria se saído muito bem contra o invicto Chimaev durante os treinos. Recentemente, Michael Page participou do podcast Overdogs ao lado de Mike Perry, seu ex-oponente no boxe sem luvas. Durante a conversa, Perry questionou o MVP sobre os rumores de que ele teria dominado Chimaev no treino. Page foi direto ao ponto e desmentiu completamente a história. Vou matar esse rumor agora. Isso é um absurdo. Segundo o MVP, ele nem sequer chegou a fazer sparring com Chimaev. Em vez disso, seu parceiro de treinos, Norbert Noveni, foi quem trocou alguns rounds com o lutador checheno. Ele acabou fazendo sparring com meu amigo, Norbert Noveni. Eles tiveram uma sessão intensa, um pouco de trocação para os dois lados. O britânico explicou que o mal-entendido pode ter surgido porque sua equipe treinou junta, e ele fez algumas demonstrações de seu estilo único contra outros lutadores no tatame. Isso pode ter levado a telefone sem fio, fazendo com que a informação fosse distorcida. No entanto, MVP não poupou elogios a Chimaev, deixando claro que acredita que o checheno será campeão do UFC ainda este ano. Eu pude ver ele em ação, ele é um monstro, eu garanto, ele pega o cinturão este ano. E você, o que acha? Chimaev será campeão em 2025 ou MVP poderá surpreender na disputa pelo título? Ainda falando em Page, vamos dar sequência e falar sobre uma possível luta bem interessante. Michael Page está sempre em busca de lutas empolgantes e não se importa em enfrentar desafios contra adversários maiores para proporcionar entretenimento aos fãs. Após subir cerca de 7 quilos para enfrentar Shara Magomedov no UFC Arábia Saudita, MVP agora está disposto a subir ainda mais de categoria para encarar um verdadeiro monstro do MMA, o ex-campeão dos meio pesados, Jiří Procházka. Durante a coletiva de imprensa pós-luta, o britânico revelou seu interesse em enfrentar o ex-campeão tcheco. Sou o tipo de pessoa que subiria mais uma divisão para lutar contra alguém como Jiří, porque seria uma luta emocionante. Conhecidos por seus estilos não convencionais, Page e Procházka adoram utilizar giros e golpes plásticos dentro do octógono. MVP acredita que um duelo entre os dois seria um verdadeiro show para os fãs. O maior número de giros da história? Sim, o maior número de giros, como dois tornados colidindo. O ex-lutador do Bellator reforçou que sua missão no UFC é causar impacto e conquistar lutas inesquecíveis. Desde o começo, eu disse que quero fazer muito barulho. Ainda não tive o destaque que desejo, mas se eu puder continuar pegando essas lutas empolgantes, por que não? Agora, resta saber se o presidente do UFC, Dana White, aprovará esse confronto insano ou se Page terá que escolher uma categoria para seguir carreira. E aí, vocês gostariam de ver MVP versus Procházka? Quem levaria essa? Deixem nos comentários. Agora mudando um pouco, vamos ver o que Dana White disse sobre casar a luta entre Topuria e Makhachev. A recente subida de Ilia Topuria para os pesos leves e sua decisão de abdicar do cinturão peso-pena levantou a possibilidade imediata de um confronto com o atual campeão dos leves, Islam Makhachev. No entanto, o presidente do UFC, Dana White, não confirmou que essa será a próxima luta do georgiano. Durante a coletiva de imprensa do UFC Seattle, na madrugada deste domingo, Dana adotou um tom cauteloso ao ser questionado sobre o possível embate entre Topuria e Makhachev. Ainda há outras possibilidades. Há muita merda acontecendo agora mesmo, caso contrário, eu já teria dito que a luta está confirmada, afirmou White. Embora não tenha garantido uma chance imediata ao cinturão para Topuria, Dana elogiou a postura do lutador, destacando sua decisão de não travar a divisão dos penas. Ele fez isso. Ele disse que fez tudo o que tinha para fazer nos penas e que estava pronto para subir. Então, ele deixou o título vago. Ele disse que não queria atrasar as oportunidades de ninguém. Eu sempre respeito quando os caras fazem isso, concluiu. Com isso, o futuro de Topuria nos leves ainda está indefinido, mas o UFC já deixou claro que o georgiano terá grandes desafios pela frente na nova categoria. E vocês acreditam que o UFC vai fazer essa luta já na sequência? Eu, modesta parte, gostaria de ver esse duelo. Agora falando em Michael Bisping, vamos ver o que ele disse para Jake Paul. Michael Bisping não poupou palavras ao atacar Jake Paul, criticando duramente sua escolha de adversários ao longo da carreira no boxe.
O ex-campeão peso médio do UFC sempre teve uma rivalidade com Paul e, inclusive, encontrou uma comissão disposta a sancionar uma luta entre os dois, apesar de Bisping ter apenas um olho funcional. Segundo o inglês, o influenciador americano tem se aproveitado de grandes lutadores já no fim de suas carreiras, conseguindo vitórias sobre nomes como Anderson Silva, Tyron Woodley, Mike Perry e Ben Askren, todos longe de seus auges. O caso mais recente foi a vitória sobre Mike Tyson, de 58 anos, em uma luta que terminou com decisão unânime para Paul. A rivalidade entre Bisping e Paul reacendeu quando o ex-campeão do UFC respondeu a fãs em uma publicação. Ele ironizou que Jake só aceitaria enfrentá-lo quando ele completasse 59 anos e atacou sua trajetória no esporte. Ele se retrata como um lutador, mas na realidade é um empresário e não um lutador de verdade. Não o culpo por isso, todos queremos ganhar dinheiro. Mas ele se aproveita de lendas do esporte que já passaram do auge. Um verdadeiro lutador não escolhe adversários e não entra em uma luta sabendo que vai ganhar. Eles aceitam desafios que podem perder e isso é o que torna o esporte empolgante e inspirador para as pessoas. Ganhar de alguém 20 anos mais velho e fora de forma não é algo para se vangloriar, isso é coisa de covarde. Essa troca de provocações entre Jake Paul e Michael Bisping não é novidade. Em 2022, Paul chegou a listar Bisping em sua lista de alvos e sugeriu que toparia enfrentá-lo. Na época, Paul descartou a luta por considerá-la fácil demais, mas ao mesmo tempo deixou claro que sua postura é de aceitar qualquer desafio. Eu acho um desafio bobo. Seria uma luta de um round, ele é um cara velho. Mas eu tenho um problema na cabeça. Se alguém falar merda, eu tenho que acabar com essa pessoa. Vamos resolver isso no ringue e ver se você é realmente corajoso ou só fala no Twitter. Esses campeões do UFC acham que são durões, mas eu vou bater em todos eles. Se o Bisping quer falar merda, beleza, entra no ringue, filho da mãe. Com essa rivalidade ainda acesa, será que um dia veremos Bisping e Jake Paul resolvendo suas diferenças dentro do ringue? Deixem nos comentários. Agora, para finalizar, um brasileiro que brilhou nesse último UFC e deixou os chefões empolgados, vamos ver. Jean Silva continua conquistando fãs e impressionando os dirigentes do UFC com seu estilo agressivo e eletrizante dentro do octógono. No último sábado, no UFC Seattle, o brasileiro nocauteou Melsik Baghdasaryan, ainda no primeiro round, garantindo sua posição como um dos lutadores mais promissores da atualidade. Após o evento, durante a coletiva de imprensa, Dana White rasgou elogios ao atleta da Fighting Nerds, destacando sua personalidade única e sua crescente popularidade dentro da organização. O presidente do UFC brincou com o comportamento extravagante de Jean, que sempre chama a atenção, seja chorando, latindo ou berrando ao final de suas lutas. Além disso, Sean Shelby, um dos principais matchmakers do UFC, demonstrou grande entusiasmo com o futuro do brasileiro, o que pode garantir um grande duelo para Jean Silva em sua próxima luta. Ele é com certeza um cara maluco. Risos. Ele é fascinante, isso é certo. O Sean Shelby é um grande entusiasta dele, e o projeta lá em cima. Quando os matchmakers te amam como o Sean Shelby ama ele, nunca é uma coisa ruim. Aposto que há muitas pessoas que acham Silva versus Mitchell uma boa luta. Não sei, veremos, declarou Dana White. Além da vitória expressiva e dos elogios públicos de Dana White, Jean Silva foi premiado com o bônus de performance da noite, levando para casa $50 mil. Com essa atuação de gala, o peso pena reforça seu status como um dos estreantes mais impactantes do UFC em 2024. Agora, resta aguardar qual será o próximo passo para esse verdadeiro showman dentro da organização. Então por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, deixem o like e se inscrevam no canal Luta News. Até mais!